Olá, gente! A gente vai falar sobre a literatura em São Tomé e Príncipe. É um arquipélago formado por duas ilhas, por isso dois nomes, e ele era totalmente desabitado quando os portugueses chegaram lá em 1470. O povoamento só surgiu em 1493, quando os portugueses chegaram lá, vindo da Ilha da Madeira. Em razão da escassez de mão de obra, muitos negros foram levados até essas ilhas e por volta de 1560, São Tomé tinha cerca de 4.000 habitantes, sendo que metade desses habitantes eram de pessoas escravizadas. Havia muita escassez de mulheres brancas nas ilhas e muitas mulheres africanas escravizadas foram levadas até lá para gerar filhos e gerar o povoamento das ilhas. As crianças que nasciam, elas recebiam a carta de alforria, e a gente pode falar que essas crianças foram o que tornou São Tomé e Príncipe tendo um grupo étnico mais representativo, que é chamado de forros. No início do século XX, a situação político-econômica em São Tomé e Príncipe não era nada favorável, assim como em outras colônias, e diferente de Cabo Verde, as colônias portuguesas elas não tinham escolas, né? Então os jovens que viviam nessas colônias eles não eram escolarizados. Porém, o arquipélago ele não ficou imune, né, à valorização da cultura, e lá em meados do século XX, quando os jovens da Casa dos Estudantes do Império divulgaram as ideias do movimento Negritude, ela chega em São Tomé e em Príncipe. Assim como em outras colônias de Portugal, a difusão das ideias desse movimento era insatisfação, né? Eles estavam insatisfeitos com a forma como eles viviam, com a forma da cultura deles não serem propagadas, não serem divulgadas, e eles viviam numa péssima condição de vida, né? Existia também a repressão da ditadura, porque a gente sabe que nessa época em Portugal a gente tinha Salazar como ditador, e isso, como eu falei em outros vídeos, refletiu nas colônias portuguesas na África. Isso desencadeou uma formação de vários movimentos, inclusive o movimento da libertação de São Tomé, que por vias diplomáticas só conseguiu a sua independência lá no fim de 1974. Mesmo com um cenário totalmente adverso à literatura nativista, ela insiste, ela ganha força, ela ganha terreno, e ela vai destacar o autor Francisco José Terreiro. Em 1963 ele acaba falecendo, mas mesmo assim a literatura ela não para, a literatura ela nunca vai parar, né? E a gente tem aí um destaque de ex-estudantes da Casa do Império lá de Lisboa. A gente tem 3 autores que se destacam, a gente tem a Alda, a Maria e o Tomás. Desses 3, a gente tem a Alda, que mais se destaca, e é notável que a literatura dela é carregada de uma forte ligação que ela tem pelo país, é muito notável isso. E se a gente for pegar os escritores mais recentes, né, mais atuais, a gente não pode esquecer da Conceição Lima, em que nós temos ali uma obra literária com um viés muito crítico.